Saúde bucal é o tema desse primeiro Bom Dia Responde, dessa quarta-feira. Manter o sorriso bonito, todo mundo quer, não é verdade? Mas quando algo não vai bem, uma infecção dentária, às vezes uma restauração de um dente, pode potencializar para um outro problema. E aí, nós queremos conversar sobre esse tema com o dentista, cirurgião dentista, Dr. Marcelo Faria. Tudo bem, doutor Marcelo? Bom dia, José. Obrigada pela presença. Obrigado. Quase lhe chamei de médico, porque é o médico dos dentes, da boca. Exato. Mas é um cirurgião dentista. Por que nós trouxemos esse assunto hoje aqui no Bom Dia e vou mostrar no telão esse destaque, chama a atenção do país. Foi lá no Espírito Santo e observe aí, tá a mensagem, a reportagem na tela aqui do Bom Dia. O cirurgião plástico Eduardo Passamai ficou 3 meses internado numa UTI lá do Espírito Santo, um período bom, por conta de uma obturação quebrada. Aquilo no dente foi ficando muito difícil o processo, levando a uma bactéria que atingiu o coração e cérebro e tudo começando numa obturação quebrada. Até essa palavra é complicada para a gente falar, obturação. Doutor Marcelo, a gente faz restauração de dente, acha que é um negócio simplesinho, vai dar tudo certo, vou sair aqui do consultório com meu dente arrumadinho. E pode chegar a um nível de problema como esse. Com certeza. É raro, mas tem o potencial de acontecer. Uma vez que a boca é a porta de entrada do nosso organismo e a principal porta de entrada de bactérias também, de infecções. Uma dor de dente, uma restauração quebrada, que esteja infiltrada, ou até um dente que racha mesmo, que fratura no meio, pode ser uma porta de entrada onde vai ter proliferação de micro-organismos e de potencial alcance a coração, pulmão, cérebro, no caso desse doutor, né? Sim. Olha um outro caso, e foi de 2022, em Goiás, eu mostro aí também, e estou chamando a atenção para isso, para a gente ouvir o especialista, que é essa a intenção do Tira Dúvidas aqui do Bom Dia. Em Goiás, um funcionário público morreu depois de ter infecção generalizada ao colocar facetas dentro das facetas. Eu vou traduzir, depois o doutor Marcelo vai trazer mais detalhes para a gente. Olha, o Luiz Carlos era o da esquerda com os dentinhos separados e a direita, depois de fazer as facetas, ficou com um sorrisão bonito. A gente sabe que é um procedimento estético, que muita gente quer reforçar a autoestima. Às vezes a pessoa tem vergonha de sorrir por vários motivos. Botou a faceta nessa grande expectativa e o negócio foi ficando dolorido, levando a uma infecção generalizada. Doutor Marcelo, que coisa complicada, não? Complexo. É possível. Por quê? Nesse caso, até pesquisei na época que saiu na mídia, né? Teve relação assim com a falta de cuidado no pós. Na pós-instalação de facetas, ele não foi lá para fazer as manutenções, aí a gengiva, que a gente nomeia como periodonto, ficou inflamada. Então, o periodonto inflamado ficou acumulando bactérias e também carreando pela corrente sanguínea. Ele já tinha uma doença de base, ele tinha diabetes, que se complica mais ainda, e houve aquela proliferação chamada de sepsemia, e quando as bactérias tomam conta do corpo. É um quadro grave, que se o paciente tiver alguma comorbidade, alguma doença pregressa, agrava mais ainda, com potencial mesmo de óbito. Qual é o cuidado que, no geral, o cirurgião dentista, o odontólogo, tem ali no consultório para evitar episódios como esses dois que nós mostramos? Que tipo de prévia, de histórico do paciente é levantada ou alguma medida tomada, adotada? Enfim, tá, todo e qualquer paciente, né, como você bem falou, assim, até ia chamar você de médico. A odontologia e a medicina se aproxima demais nos passos a serem seguidos, principalmente numa boa anamnese, um bom diagnóstico, puxar todo o histórico do paciente e também aquela questão, acordar com o paciente a necessidade dos cuidados pós-operatórios, quer seja numa extração, numa cirurgia de implante ou até na instalação de facetas, que é aparentemente algo estético e quase que de nenhuma influência na saúde geral do corpo, mas tem muita influência, porque se as facetas forem mal executadas ou se o paciente não tiver os cuidados pós, pode acumular placa, pode inflamar a gengiva e chegar a esse ponto que infelizmente aconteceu com esse funcionário público, né? Vamos à pergunta da Thaís. Olá, bom dia, meu nome é Thaís e eu gostaria de saber se a infecção dentária ela pode causar a morte.
Ainda antes da pessoa ir ao dentista. Exato. Estou no HGP, né? Sou da odontologia hospitalar, fiquei lá por 4 anos. E no período que eu fiquei lá, a gente acompanhou alguns casos, principalmente de caminhoneiro. Normalmente são homens que são mais negligentes, que tem aquela dorzinha, vai se automedicando, aí uma infecção que era aguda, vira crônica, aí uma queda na imunidade do paciente faz ele ficar prostrado, não consegue mais abrir a boca, com febre e não sabe nem a causa. Aí é o pronto dele ir para a UPA, pronto atendimento, de lá já vai para o HGP já em estado severo, grave. Então nós aqui do Tocantins, o HGP especialmente, é referência no Brasil em odontologia hospitalar e esse nosso trabalho faz com que evite-se muitas mortes, óbitos por causa de infecções. Por exemplo, a cirurgia de siso, que se complica, que o paciente também não toma as devidas providências, os cuidados, não toma a medicação corretamente, pode se agravar, principalmente se tiver um quadro já como uma diabetes, como uma obesidade, quadros que já debilitam o organismo do paciente, né? Esse caso do Espírito Santo chama ainda mais a atenção da gente, porque se trata de um médico. Exato. Em tese, e aí em tese não estou condenando o médico nem nada, se pressupõe que ele mesmo, de pronto, poderia identificar que tinha um negócio errado ali no procedimento. Digamos assim, no procedimento, na reação do organismo dele ao procedimento, né? Em tese. Eu volto ao telão, porque esse é outro destaque lá do G1 do Espírito Santo, referente ao mesmo caso. A bactéria na boca desse médico seguiu com a situação toda para o cérebro e o coração e só foi identificado o problema depois que ele sentiu dores de cabeça e teve que passar por outra cirurgia às pressas. Muito bem. Num pós-cirúrgico de dente, numa restauração, num tratamento de implante, num tratamento de canal, muito comum. O que é ali de situação esperada que aquela pessoa vai passar? Dor de cabeça, não. Ela vai sentir a dorzinha localizada? Sim. Ela vai sentir uma moleza no corpo? O que a gente pode considerar como um quadro normal após um procedimento dentário? Exato. O paciente devidamente medicado, na nossa clínica também a gente costuma até fazer medicação pré-atendimento, no caso de uma endodontia, de uma cirurgia de siso, ou até a questão da instalação do implante, já para poder dar aquela cobertura, né? A gente chama de profilaxia antibiótica. A gente faz essa profilaxia no sentido de quando, no momento do ato cirúrgico, o paciente já está coberto, com o seu sangue já protegido. No pós, é comum que se tenha um dolorimento, é comum que se tenha uma dificuldade, às vezes até de abertura e fechamento bucal, dependendo da gravidade, do tempo de cirurgia, principalmente numa cirurgia de remoção de siso, principalmente também numa cirurgia de instalação de implante. Um desconforto é comum, mas um desconforto que esteja dentro da normalidade. Temporário. Temporário, por algumas horas, no primeiro dia, mas na maioria das vezes a gente vê que o desconforto é quase nulo. Quando tem um desconforto, é bem provável que tenha um problema. Aí você tem que entrar em contato com o médico, com o dentista, né? O profissional que fez a intervenção, para poder ver se está tudo certo com a medicação, se o cirurgião dentista pode dar um novo atendimento a esse paciente. Esse cuidado normalmente ocorre. Certo. Vamos para mais uma pergunta gravada? Bom dia, meu nome é Elisângela. Eu gostaria de saber se toda dor de dente é uma infecção. Então, dor de dente normalmente é o primeiro sinal, normalmente. Não é todas as pessoas que sentem dor de dente. Normalmente com uma infiltração, no caso desse médico, a restauração quebrou, o dente quebrou, houve uma infiltração, normalmente a cárie talvez já estivesse ali, cresceu e atingiu a polpa, a parte central do dente. Nessa questão, aí já tem a indicação de se fazer um tratamento de canal, que é o nome técnico de tratamento endodôntico. Feito isso, é removida a dor, é removida as bactérias e o dente está novo para poder ser reabilitado. Colocado uma coroa, uma restauração extensa e em função novamente. A gente vai voltar já já a esse tema aqui no Bom Dia, aguardando a sua participação com pergunta pelo QVT ou WhatsApp. Doutor Marcelo segue por aqui com a gente. Obrigada por enquanto.